Muitas vozes gritam na sua cabeça o medo, as emoções, as opiniões, mas ao redor de tudo isso há uma voz calma, uma voz serena, uma voz que não traz confusão, mas paz, uma voz que corrige, uma voz que não acusa. A questão não é se Deus está falando com você, mas sim se o seu coração está calmo o suficiente para ouvir a sua voz quando ele mais fala com você, porque ele fala. E quando ele fala, gente, a alma reconhece. Oi, meu nome é Amanda Silveira. Aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o dia a dia. Quero conversar com vocês hoje sobre como saber se é a voz de Deus, ou será que é a voz de Deus, ou como ouvir a voz de Deus. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. E eu vou abordar algumas passagens bíblicas aqui, umas 4 ou 5, para a gente chegar a um consenso sobre isso e contar para vocês até experiências mesmo minhas, porque eu já ouvi de amigas falando: nossa, mas você ouve a voz de Deus tão nitidamente assim? Eu não ouço assim. E assim, gente, tudo envolve intimidade, né? Só que é importante você saber que a forma com que Deus fala comigo não é a forma com que ele vai falar com você, não é a forma com que ele vai falar com a próxima pessoa que vai ver esse vídeo, não. Ele fala com cada um de forma individual. E o jeito com que ele fala, se ele fala através do seu espírito, da sua mente, ele fala conforme você conversa também com ele, conforme o seu sotaque, conforme a sua pronúncia, como você geralmente pronuncia, ele vai te responder do mesmo jeito. Mas eu quero começar lendo, vou ler todas na NVI, que essa semana eu tô lendo João e eu preferi pegar a NVI aqui. João 10, 27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você pegar toda essa passagem aqui, vai falar sobre o pastor e o seu rebanho, né? Então o Senhor vai falar, o Senhor Jesus vai falar que ele é o bom pastor, que ele é a porta das ovelhas, enfim. Só que aqui no versículo 27 ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, o primeiro ponto aqui para a gente entender e saber se é a voz de Deus é saber como que você é a ovelha do Senhor, né? Você é a ovelha do Senhor quando você o aceita na sua vida como seu Senhor e Salvador. Começa por aí. Mas se você o aceitou, como está a sua intimidade com ele? Você vai ouvir a voz dele conforme a sua intimidade. Por exemplo, vou pegar exemplo dos meus cachorros, gente, coisa básica. Eu tenho um que é cego, um ceguinho. E ele, se ele não me sente o meu cheiro, ele sai me caçando igual um doido. E aí ele vai pelo som da minha voz. Eu falo: Ted, Ted, a mamãe tá aqui. Aí ele vai me procurando. Entende? Por quê? Porque ele conhece a minha voz. Ele convive comigo todos os dias. É um exemplo bobo, mas é um exemplo real, gente. É um exemplo real de como a vida espiritual e como ouvir a voz de Deus funciona. Qual é o seu nível de intimidade com o Pai? Você conversa com ele todos os dias? Você faz jejum? Você ora? É isso que vai definir se você vai ouvir a voz dele e seguir a ele. Então, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, quando você ouve a voz dele, é porque você está tendo esse nível de intimidade, esse nível espiritual em que você consegue discernir, em meio a muitas vozes, a voz dele. E é aí que entra as distrações. Tem um vídeo aqui sobre distrações, vou deixar um card aqui ou no fim, que eu falo sobre o que as distrações têm feito na nossa vida. Por exemplo, o celular, às vezes, as redes sociais, eles nos impedem de ter mais momentos de intimidade. O que nós estamos fazendo? O que tem nos distraído dos momentos de oração, de leitura da Bíblia? Você lê a Bíblia com o celular perto, você lê a Bíblia com o celular longe. Tudo isso interfere também quando você precisa ouvir a voz do Senhor. Agora, se a gente for lá em 1 Reis 19:12, que já é uma passagem um pouco mais diferente, diz assim: depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Houve um murmúrio de uma brisa suave.
E aí depois ele fala, a voz perguntou, o que está fazendo aqui, Elias? E aí agora vamos lá para Salmo 29, a partir do versículo 3. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Vou parar nessas duas aqui. Tem mais algumas para eu ler, mas eu vou parar nessas duas porque elas envolvem o som da voz de Deus. Em Reis fala ser uma brisa suave, em Salmos fala sobre uma voz majestosa, uma voz que troveja, é como se fosse o som de muitas águas. Eu já ouvi a voz de Deus como um trovão. Já ouvi, de fato, gente, é como um trovão. Como, Amanda, intimidade. Foi logo no início da minha conversão, é que eu tava lembrando aqui, foi surreal, assim. E a intimidade. Quanto mais a gente tá íntimo, mais a gente ouve a voz dele. A voz dele, gente, como diz aqui no Salmo 29, ela é majestosa, ela é poderosa. Não tem como você não conhecer a voz de Deus. Como saber se é a voz de Deus? Gente, eu sempre sei que é ele. Quando ele fala comigo, eu sempre sei que é ele. Lógico, vem aquelas duvidazinhas, mas isso é seta. Isso é seta que o inimigo coloca. Ah, será que não é? Porque às vezes é um propósito que Deus tem para você, algo que ele te falou que é muito importante, e aí vem as setas. Mas eu sei o que é, eu sei quando é. E quando eu estou num deserto, assim, gente, o silêncio de Deus, ele vem muitas vezes para te ensinar algo, para que você passe por algo, enfim, mas ele sempre fala através de outras coisas. Ele sempre fala através de pessoas, através da natureza. Ele fala comigo nitidamente em espírito. Eu ouço ele falar dentro de mim e às vezes sussurrando através da natureza. Eu já fui correr na chuva trovejando, e eu ouvi a voz de Deus naquele momento. Então, eu tenho uma amiga que ela fala, Amanda, eu ouço Deus através de estudo, através de conhecimento. Então, Deus fala com ela dessa forma. Então, não queira comparar como ele fala comigo, como ele fala com você ou com as outras pessoas. Mas o que você precisa saber é que você precisa ter intimidade. Gente, aqui fala que a voz do Senhor quebra cedros do Líbano, quebra árvores. A voz dele é tão poderosa, é tão majestosa. Gente, é inconfundível. Como que se confunde uma voz dessa? Não tem como. Não tem como, gente. Não tem como. A voz de Deus, ela é perfeita, ela é... A gente sabe. A gente sabe quando é. Então, as dúvidas virão, como eu disse, mas pode ser seta que o inimigo lança. Mas o que você precisa saber é que a voz de Deus, ela não manipula, ela não causa confusão, mas ela traz vida. Mesmo quando ela corrige, quando ela te repreende, ela traz vida. A voz de Deus nunca vai fazer com que você faça algo que fira princípios. Então, será que isso que Deus pediu é a voz dele mesmo? Então, analisa. Se você está com dúvida, feriu princípios? Vai machucar alguém? É algo prazeroso momentaneamente? Busca aquele prazer da carne? Traz acusação? Se trouxer tudo isso, não é a voz de Deus. Não é. Então, são pontos que você pode analisar assim racionalmente, gente, porque tem pessoas que são mais racionais que outras. E geralmente, essas pessoas mais racionais, elas conhecem e ouvem mais a Deus através de conhecimento mesmo. Através de conhecimento e através de visões. Então, Deus fala também através de visões. Comigo, Ele não fala através de visões. Já tive algumas visões assim, mas nada igual essas visões impactantes, né? Então, é um outro tipo de forma com que Ele fala. Outra forma com que ele fala, Salmo 119, 105, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amanda, não estou ouvindo a voz de Deus, então vai para a Bíblia. A palavra de Deus, ela está falando conosco a todo momento. É o Espírito Santo sussurrando aos nossos ouvidos aqui o que ele quer nos falar. Então, tudo que está aqui é Deus falando conosco. Então, se você não está ouvindo audivelmente,
recorra à palavra de Deus, que ela é perfeita, inerrante, ela é lâmpada para os nossos pés, de fato, ela ilumina os nossos caminhos. Agora, quando a gente lê lá Romanos 8, 6 a 7, a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, a nossa carne, quando ela está dominada, ela se inclina para a morte. São palavras que não vão edificar. Então, se você ouve coisas da sua carne, da sua cabeça ou do próprio Satanás, ela vai gerar morte. Quando é a voz de Deus, o Espírito fala em você, vai te trazer vida e paz. Vai te trazer, então, essa sede, essa vontade de fazer o que precisa ser feito, mesmo que a sua carne não queira. Então, isso aqui é muito importante a gente analisar. No versículo 14 do mesmo capítulo, fala: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando nós, filhos, estamos com intimidade, buscando aquela comunhão com o Senhor, nós somos guiados pelo Espírito. E quando nós somos guiados pelo Espírito, não há como confundir a voz do Senhor. Não há. Gente, Deus ele fala a todo momento, a gente só precisa estar sensível a essa voz. E estar sensível a essa voz exige um relacionamento constante. Eu acho que todos os vídeos que eu fiz e todos os vídeos que eu vou fazer no futuro, eu sempre vou falar sobre isso. Relacionamento constante, intimidade, leitura da palavra e jejum. Não existe uma vida cristã sem isso. E aí, através disso, envolve as outras coisas, né? Renúncia, enfim, aí os outros assuntos, que é os assuntos que eu vou falando aqui aos poucos com vocês. Então, o que você precisa é ter intimidade, orar, ter um tempo de silêncio com o Senhor. Se tá difícil ainda, se aconselha com pessoas que têm uma caminhada de fé bonita. Por exemplo, Deus me revelou algo e ele revelou e falou: não é para falar para o seu marido. Eu falei: meu Deus, para quem que eu vou falar agora? Aí ele falou, me permitiu compartilhar com a minha pastora. Não vou falar sobre o que ele falou ainda, mas futuramente eu volto para falar, porque vai ser um milagre, em nome de Jesus. E aí eu falei com a minha pastora sobre isso, fiquei em paz, e depois eu descobri o que Deus falou, aconteceu, enfim. E eu ouvi a voz dele nitidamente quando ele falou. E naquele momento eu pedi um conselho para quem era uma pessoa madura na fé, que era a minha pastora. E Deus não tinha permitido com que eu falasse para o meu marido. Por quê? Também não sei. Mas ele permitiu com que eu compartilhasse com quem era maduro na fé. Com uma pessoa que tem intimidade, que a minha pastora, ali eu consigo enxergar o quanto ela é íntima do Senhor. É assim, é loucura, gente, enxergar ela, você já enxerga a presença do Espírito Santo nela. Então, é disso que a gente precisa. O nosso momento de intimidade, o nosso momento de silêncio, a nossa leitura e buscar conselhos de pessoas que têm maturidade na fé, gente. Não é qualquer pessoa, tá? Não é qualquer pessoa. É aquela pessoa certeira que você sabe que tem muita intimidade com o Senhor, que ela vai saber te direcionar, te orientar, enfim. E acima de tudo isso, obedeça quando Deus falar, gente. Obedeça. Quanto mais a gente obedece, mais sensível à sua voz a gente fica. E ao contrário acontece. Se a gente desobedece, o Espírito Santo ele vai se apagando, ele vai, sabe, ficando fraquinho ali, porque em Tessalonicenses fala pra gente não deixar o Espírito apagar. Então nós precisamos alimentá-lo e alimentamos ele com oração, leitura da palavra, tempo de intimidade, comunhão mesmo com ele. Então vocês conseguiram entender o que a Bíblia fala sobre isso? Sobre nós estarmos então atentos à sua voz, e aí para isso nós precisamos eliminar os ruídos, nós precisamos viver essa vida em intimidade e entender que a voz dele, gente, é inconfundível. E quando vier as dúvidas, é o inimigo lançando seta ou é porque a sua carne está bem mais alta, ela está bem mais alimentada, digamos assim. E aí você consegue ouvir a voz, mas meio que bagunçado, sabe? Meio nossa, será que é? Será que não é? Porque você tem muita distração e porque a sua carne está mais alimentada que o seu espírito. Então, experimenta tirar essas distrações, experimenta fazer um jejum espiritual para você ver o quanto você vai ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela traz paz e calmaria. A voz do inimigo, ela traz confusão e engano. Então, quando a sua carne estiver gritando, ela vai te trazer respostas que vão magoar você, seu cônjuge,
alguma pessoa próxima e ao próprio Deus. Agora, quando você ouve a voz dele, você pode ter certeza que é para edificação e para glorificar o seu próprio nome. Se você gostou desse vídeo, aperta o botão de gostei, que o YouTube vai entender que o meu conteúdo é muito relevante para você. Se não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal, compartilha, ativa o sininho de notificação que fica aqui em cima, eu acho, não sei aonde, mas você vai receber sempre quando eu postar vídeo aqui. Eu subo vídeo aqui no canal toda semana e você não vai perder nenhum conteúdo se você fizer isso. Compartilha e comenta aqui embaixo que você tem ouvido a voz de Deus ou você tem tido essa confusão mental. Então, um beijo e até o próximo vídeo.